tudo bem? E aí, como vão vocês? Estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre a carta aos Filipenses. Essa carta tão simples, tão fácil de ler, tão pequena, tão curta, então por isso ela é tranquila. E é uma carta muito leve também. Paulo escreve aos Filipenses, e quem são os Filipenses? Filipenses é a igreja de Filipos. Onde é Filipos? Filipos fica na Macedônia, na Grécia, onde se situa uma cidade em que Paulo foi na sua segunda viagem missionária. A primeira viagem, Paulo foi à Galácia, a segunda ele foi à Macedônia. E ali ele está na Grécia. A Grécia fica na Europa e foi a primeira vez que o evangelho chegou lá. E como é que isso aconteceu, né? Através de uma mulher, vocês acreditam? Pois é. Ali a cidade de Filipos não tinha uma sinagoga ainda. E aí eles se reuniam à beira de um rio. Nisso que eles estão ali conversando, a Lídia estava lá, uma empresária, uma mulher super influente, e Paulo chega e começa a conversar com ela, explicar o evangelho, ela fica super maravilhada, ela fala, puxa vida, agora eu entendi. Se vocês creem que eu sou realmente uma mulher de Deus, venham dormir na minha casa, eu quero hospedar vocês. E assim Paulo aceitou, e Paulo estava com quem? Nesse momento ele estava com Silas e Timóteo. Silas estava com ele e Timóteo estava para auxiliar. Na primeira viagem, Paulo estava com Barnabé e João Marcos. João Marcos era auxiliar. Nessa viagem ele estava com Silas e Timóteo. Então a Lídia falou, venham ficar na minha casa. Eles foram ficar na casa dela, beleza. Aí passou um tempo, continuaram pregando, aí tinha uma menina que estava assim, possessa, e aí Paulo libertou ela. Nisso que ele libertou, o povo não gostou, né? O pessoal não gostou, aí prendeu, e aí os romanos prenderam ele, e aí, caramba, e agora, não sei o quê. Só que aí o anjo do Senhor apareceu. Meia-noite, o anjo apareceu, um terremoto, soltou, e aí o carcereiro ficou, caramba, e agora? E agora? Meu Deus, o que vai acontecer? Calma, não te faça nenhum mal, a gente está aqui. O que eu posso fazer para ser salvo? O carcereiro perguntou, né? O que eu posso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, tu e tua casa, e você será salvo. Amém. E assim, o carcereiro foi salvo. E aí, foi acontecendo, né? A coisa foi acontecendo, beleza. Quando Paulo saiu da prisão, só que assim, um detalhe, ele queria sair da prisão. Sim, claro. Só que os romanos foram lá, né, e falaram, não, você tá livre, não sei o quê. Não, peraí, vocês me batem em praça pública porque eu libertei uma menina e agora vocês querem me soltar assim na tranquilidade? Não, peraí, poxa, eu sou judeu. Eu sou romano, mas eu sou judeu, mas eu também sou romano. Então, assim, poxa vida, vem aqui falar comigo, né? Aí eles foram lá falar com ele. Nisso que eles foram lá falar com ele, gente, desculpa, Paulo, desculpa, foi mal, então, não sei o quê. Beleza. Aí sim, Paulo foi solto, aí ele voltou lá para casa de Lídia para avisar que estava tudo bem, foi para outro lugar. E aí, depois de muito tempo, ele fez outras viagens. Aí, uma vez ele estava em Roma, né? Uma das viagens dele foi para Roma, e aí ele está lá. E aí, na prisão, ele escreve para os Filipenses. E ele já começa assim, quem começou a boa obra é fiel para terminar. Que boa obra é essa? A boa obra na vida de Lídia, que ouviu o evangelho. A boa obra na vida do carcereiro, que ouviu o evangelho lá na prisão quando aconteceu o terremoto e as cadeias foram soltas. A boa obra, quem começou a boa obra é fiel para terminar. E aí a gente conhece muito bem esse versículo, né? O contexto é esse, muito legal, né? E aí Paulo vai desenrolando. Lá no final, ele fala assim, ó, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus. Então, quando ele fala isso, ele se refere à vida financeira dele. Por quê? Porque a igreja dos Filipenses ajudava ele financeiramente. Olha que legal, né? O Paulo sabia viver, ele vivia só da obra, ele sabia viver, né? Ele sabia viver com bem e com muita coisa e com pouca coisa. Então ele falava, puxa vida, eu agradeço a vocês por vocês me ajudarem tanto, muito obrigada. E aí ele fala, o meu Deus, eu sei viver na escassez e sei viver também na abundância, mas eu quero agradecer a vocês por me ajudarem. E o meu Deus que suprirá, ele suprirá as minhas necessidades. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as minhas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus. Amém? Então é isso, essa aí é a carta aos Filipenses. Paulo, ele foi uma pessoa assim, muito intrépida no que fazia, e foi assim, uma pessoa que acreditava muito no que fazia. Por um tempo ele vivia só do evangelho, depois ele começou a fazer tendas para não ser pesado a ninguém, mas ele acreditava que Deus, acima de qualquer coisa, estava cuidando dele. Que nós possamos tomar isso para a nossa vida também, né? Sabendo que Deus está cuidando de nós, suprindo as nossas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus. Amém? É isso. Vamos ler a Bíblia, pessoal. Filipenses, uma carta maravilhosa. Deus abençoe. Tchau!